E aí galera, bem-vindo a mais um bike vlog de hoje. Bom gente, então hoje faz 6 meses que eu abri esse canal e como de costume, né, eu sempre trago aqui uma resenha de como tem sido, como eu tô me sentindo e tal. E hoje eu quero falar sobre isso, esses 6 meses no canal. Se você ver o meu primeiro vídeo, é eu assim, pedalando sem falar um pio, né, sem pio. Aquele era o meu pensamento quando eu abri o canal, eu só vou gravar onde eu tô andando porque eu quero ver as memórias do lugar onde eu tô andando, né, é por nostalgia. Só que aí o tempo foi passando, né? As coisas foram acontecendo, eu fui sentindo coisas, vou começar a falar, tal. E aí vou falar pra vocês hoje o que eu aprendi já nesses 6 meses trabalhando aqui pro YouTube. Então, a evolução que eu tô vendo em mim como pessoa aqui, fora do YouTube, é uma coisa que tá me agradando muito. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, tímida, né, naquele padrão, se preocupar com o que os outros pensam, né, todas essas coisas chatas que às vezes não é a gente, né, às vezes é as pessoas que convivem ao nosso lado, que foi dessa maneira a vida inteira e a gente cresce e carrega essa genética conosco e quem tiver consciência do que está acontecendo tem a chance ali de reverter, né, mudar. E aí eu tô usando muito o YouTube para me lapidar em várias questões. Ó o horário ali, ó, 10h10. 10h10 da manhã, sincronicidade. Eu sou bem estranha também, tá? Eu gosto muito de números. Eu acredito que Deus fala comigo através da numerologia demais. Números, padrões. Porque o universo é cheio de padrões, né? Então eu meio que conecto com essa... A minha conexão com Deus é dessa forma. Números e padrões geométricos e intuição. Essa é a minha religião. Então hoje eu já me vejo mais comunicativa. Por quê? Porque tem alguém aí do outro lado que tá me escutando. Sabe o que é engraçado? Você aí que tá do outro lado, você nem me conhece, nem me viu pessoalmente, não sabe de algumas coisas como é a minha vida, o que aconteceu no passado, por que eu sou assim hoje, você não faz ideia de quem eu sou. Mas você está me ajudando sem saber que está ajudando. E eu já venho com esse histórico de ter dificuldade de me conectar com as pessoas, né? Algumas pessoas próximas de mim acham que isso é um problema que eu tenho que lidar, né? Eu sei que sim, se você tem dificuldade de lidar com as pessoas, é um problema, você tem que lidar com isso. Mas por que você teve dificuldade de lidar com as pessoas? O que fizeram com você no passado? Como é que era o relacionamento ao ponto de você querer se distanciar do público? Como é que era o público perto de você? Como você se sentia perto das pessoas? Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, vamos fazer isso, eu quero dar uma opinião, eu tô fazendo isso porque eu quero ajudar a pessoa, mas assim, se você não se sente bem, você não sente Deus, né? Quando você tá perto de alguém e você se sente bem, você sente Deus. Se começa uma discussão, é porque Deus não tá ali, você não tá se sentindo bem. Então eu consigo perceber muito isso, né? É por isso que, tipo, viver na solitude, um pouco isolada de tudo, é o melhor pra mim. Porque às vezes quando eu me conecto, acaba dando choque. Não porque eu sou uma pessoa chata que interfere na vida das pessoas, mas porque existem pessoas que interferem na vida, na minha vida, entendeu? Tipo, não deixa eu ser esquisita no meu espaço, entendeu? Ah, Taina, você fala coisas que não se deve falar na hora errada. Ok, falei, agora aconteceu, não precisa ficar pesando na minha. Não, a forma que você pensa é muito diferente, dá pra ver que seu cérebro tem alguma coisa diferente, alguma parte não foi desenvolvida aí. Então, tipo, eu sempre quis um espaço pra ser esquisita, ser estranha e tentar me descobrir. Porque às vezes a minha visão do mundo é um show de horrores, então é difícil ser normal com umas coisas que eu presencio. Eu sou uma pessoa assim, tipo, eu sou extremamente delicada, eu sou extremamente assim, sensível, qualquer coisinha me machuca. Graças a Deus o YouTube tá me ajudando a me lapidar nesse lado, porque, sério, o tanto de hater que eu recebi em um vídeo que eu fiz aí, um shorts, que eu fiz algo que não foi tão legal, eu atropelei a ponta de um chinelo de um moleque, porque eu tava andando na calçada. Mas no lugar onde eu tava pedalando não tinha ciclovia. E antes de pedalar a ponta do chinelo dele, eu fiz uma piada, que na minha cabeça foi uma brincadeira, foi literalmente uma piada. Mas as pessoas que não me conhecem falou que aquilo foi preconceito, foi feio, foi mal educado, foi racista, surfista, skatista, seja lá o que for que as pessoas falavam, tipo, é a verdade deles, e por mais que eu me defendia, eles não acreditavam, então, cara, eu passei por muita coisa aqui, muitas emoções aqui no YouTube, por isso que eu falo, cara, essa plataforma tá me lapidando, não faz nem ideia, tá me entendendo? Sabe quando você entra num lugar pra fazer dinheiro, de repente você sai dali, tipo, cara, tipo, lapidado mesmo, sabe? Essa é a palavra, lapidado.
E aí eu sou uma pessoa, olha, até na minha família, desde criança, eu era sempre quietinha. Às vezes minha família, ela é aquela família quente, sabe? Aquele povão que se junta no churrasco da família, no churrasco na avó, e aquele povo que fala alto, que conversa, que ri. E a brincadeira comigo, desde criança, sempre foi a mesma. Eu ficava quietinha no canto, porque eu era super tímida. E aí um tio virava pra mim e gritava: cala a boca, Taina, gente, ela não tá parando de falar, essa menina não para de falar, tá deixando ninguém falar, que não sei o que, ela não para de falar um minuto. Era uma brincadeira, por quê? Porque eu não falava nada. Aí todo mundo olhava pra mim, ria, ficava dando risada, e ali toda vermelha, morrendo de vergonha. Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito na minha. E eu meio que vim parar num planeta que eu não acho que tá normal as coisas aqui, tá me entendendo? Tipo, na escola foi muito difícil pra mim. Eu não conseguia entender porque eles queriam que a gente sabia certas informações. Tipo, quem descobriu a América e foi qual ano, e qual o nome do cara e quando ele morreu. Aí eu ouvia isso e eu falava, tá, beleza, é pra isso que eu vim pra cá? Eu quero saber quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui. Por que essas emoções eu sinto? Por que, tipo, falam que Deus está lá do outro lado e pode se conectar com ele através da religião? E se é através da religião, por que existe mais que uma religião? Será que não tem coisa aí no meio? Então, eu sempre fui uma pessoa que questiona muito e não me sinto assim, eu me sinto fora da caixinha desse planeta, nesse mundo. Não nesse planeta, o planeta Terra é maravilhoso, é lindo, mas a Matrix mesmo, sabe esse negócio? A escola ali, desde o início, eu consigo ver padrões subliminares, parece que você tá... É o jeito, a forma que é formada a sala, a fila, o barulho do sinal. Parece que é um gado ali sendo lapidado desde o início para quando o gado crescer, ser usado a favor desse sistema que foi criado, entendeu? Então eu fico no mundo assim, onde tipo, por que estão passando essas informações na escola e agora eu tô numa idade tal, eu não sei quem eu sou, porque eu tô aqui, porque eu sinto certas emoções, será que eu realmente vim só para isso? E por que existem várias religiões, e por que existem várias manipulações, por que eles bombardeiam a gente de desinformação e tira... Então é difícil às vezes ser eu mesmo digo isso. Então, com esse pensamento, quando eu me expressava no passado, a pessoa pensava assim, mano, tá aí nas coisas que ela tá falando. A menina vive num mundo cor-de-rosa, acha que a vida é assim? Não, que não sei o que, não é bem assim. Então eu meio que me senti fora da caixinha, entendeu? E aí aqui com a internet eu começo a expor assim, meus pensamentos doidos, sempre tem alguém do outro lado que me escuta, ou que concorda, ou que discorda. E por ser um pouco esquisita, eu sempre fui sozinha, né? Porque o caminho mais fácil e melhor pra mim era sempre ficar mais sozinha. Eu sempre sentia muito um vazio no peito. Cara, eu sempre senti esse vazio no peito de que o que eu tô fazendo aqui? Por mais que eu tava entre pessoas que tipo pessoas que é do mesmo sangue que eu sinto que tipo é como se eu tivesse consciente de alguma coisa aqui, entendeu? Tipo, eu tô consciente que eu tô nesse corpo só pra poder estar nessa terra, só que eu não faço parte daqui. Eu sinto isso muito forte. É por isso que eu consigo captar várias manipulações, eu consigo perceber que certas coisas no sistema foram criadas só pra manipular a gente, né? Eu consigo ver muita coisa que muitas pessoas não vê. Que quando eu exponho essas coisas, o pessoal acha que eu sou louca. Mas é porque eu sou louca. Kanye West já dizia, né? Fala um gênio que não é louco. Gênio é aquele louco que tá ali sozinho e tá vendo coisas que você não tá vendo. Tipo Nikola Tesla. Aquele cara que descobriu a energia. Olha a cara dele. Fala assim, né? Tem cara de louco. Ele é um de nós, entendeu? Eu olho pra ele e falo, mano, ele é igual eu. Ele é fora da caixinha, não sabe lidar com o público, não sabe lidar com essa Matrix, não sabe seguir isso. É uma das razões que eu desativei meu Instagram muito tempo atrás. Eu achava muito fake. Eu olhava assim o Instagram, eu olhava assim, mano, tá todo mundo muito bonito e muito sorridente aqui. Eu via pessoas aqui do meu lado, tipo, nem falava comigo direito, do meu lado. E aí postava foto comigo e deixava uma dedicação na foto. E eu tava ali do lado e a pessoa não falou aquilo pra mim. Então eu sinto uma frequência muito fake. Eu não consigo. E aí eu pego pessoas que são viciadas em Instagram, tipo, carregando essa mesma frequência, sabe? De aparência. Não todas, algumas. Então sempre foi muito difícil conectar pra mim. E pelo YouTube eu tô conseguindo me conectar com vocês, tá me entendendo? Não preciso mostrar minha cara, não preciso provar que eu tô bem 100%, sabe? Às vezes eu choro aqui na plataforma, sabe? Com algumas coisas que eu leio, mas eu tô conseguindo me conectar. E, querendo ou não, nós somos deuses, então conectar com vocês é se conectar com Deus. Às vezes eu não consigo conectar com alguém próximo de mim pessoalmente, mas eu consegui conectar com vocês, então eu tô aprendendo muito aqui, sabia? Sério, se vão ver os outros vídeos das coisas que eu tô falando,
as coisas que eu sentia e hoje eu não sinto mais. Porque assim, como uma pessoa tímida se expor para um grupo de pessoas pela internet, e essa pessoa aí do outro lado pode estar, tipo, eu sou bombardeada com pensamento no início, o fulano tá te zoando, o fulano deve estar rindo de você, a vergonha que você tá passando. Eu precisava de um público me assistindo, a me expor, para eu sentir na pele que eu sou mais forte que a timidez, que eu sou mais forte que qualquer outra coisa, entendeu? Que é muito fácil ser tímido e ficar preso num quarto. Agora vai se expor como um tímido, vai falar o seu pensamento na internet com uma massa de pessoas que cada um tem o seu pensamento e muita gente vai discordar, mas você tem que expor seu pensamento, não é pra que eles pensem igual a você, mas pra você ver como você se sente quando você fala em voz alta algo que você pensa e saber que alguém pode concordar e discordar. Como é que você vai lidar com a concordância e com a discordância? É sobre isso, é sobre aquela emoção ruim que chega, às vezes bate na gente, a gente não sabe lidar. E eu tô aprendendo a lidar pelo YouTube. É isso que eu queria falar, gente. Obrigada, vocês fazem parte disso. O vídeo acabou. Tá vendo? Meus vídeos sempre é pequeno, cara. Acaba rápido. Não dá tempo de falar.